Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a terceira parte da aula de número 20, que são sobre arrays multidimensionais, também conhecidos como matrizes. Então, na primeira parte nós vimos o que são matrizes, nós fizemos uma pequena introdução e um pouquinho de prática. Na segunda parte, que foi a aula passada, nós vimos a questão de manipulação de matrizes, como é que a gente imprime na tela, como é que a gente muda valores e também como é que a gente itera uma matriz para poder verificar seus valores. Nós fizemos o exemplo de alunos e suas notas. Então, até a segunda parte, vocês aprenderam o que é o básico de matrizes, que é realmente o que vocês precisam saber para conseguir fazer exercícios, etc. Nessa terceira parte, nós vamos ver uma matriz de 3 dimensões, que é útil também, que é uma coisa útil de se saber quando a gente trabalha com matrizes. E na aula que vem, que é a quarta parte, nós vamos ver sobre um pouquinho de matrizes irregulares também, que é só para vocês terem todo o conteúdo de matrizes. Então, os requisitos para essa aula é ter o Java JDK instalado e a ideia é de sua preferência. Como sempre, eu vou utilizar o Eclipse nas aulas e o NetBeans na correção dos exercícios. Assim, vocês aprendem duas ideias ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente aprendeu sobre as matrizes, o que são matrizes, que também são arrays multidimensionais. Nós vimos uma matriz de 2 dimensões, que é o que geralmente nós utilizamos. Porém, existem também as matrizes de 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões e assim vai, Existem matrizes de N dimensões. Mas para nós, seres humanos, fica um pouco mais complicado de imaginar, por exemplo, uma matriz de 4 dimensões, já que a gente tende a querer colocar num desenho, a gente tende a querer colocar num diagrama, a gente tende a colocar numa imagem, numa figura, a gente tenta representar aquilo que nós estamos fazendo através de um programa. Então, para uma matriz de 3 dimensões, seria algo parecido como um cubo. Então, nós teríamos aí, XYZ, e na programação, na hora de iterar a matriz, nós utilizaríamos um X, um I, J e K. Aí, nesse desenho, eu coloquei o I, o J e o Z no desenho, e embaixo está a matriz XYZ. Então, o I, que seriam as linhas, seria a mesma coisa que o X. O Y, que seriam as colunas, seria a mesma coisa que o J, formando a tabelinha, que é o que a gente está acostumado a visualizar em matrizes. E a parte do Z, na verdade, que ficou o X, foi falha minha, seria o Z, que seria a terceira dimensão. No dia a dia, em projetos corporativos, vai ser uma coisa muito rara você utilizar uma matriz de 3 dimensões. Porém, em programação de jogos, a utilização de matrizes e utilização de matrizes de 3 dimensões é uma coisa super comum. Então, por isso que a gente vai fazer aqui alguns exemplos. Para a gente, então, praticar um pouco sobre matriz de 3 dimensões, já que na aula passada nós praticamos bastante, já que na aula passada nós fizemos um exemplo de uma matriz de 2 dimensões, hoje nós vamos fazer um exemplo de uma matriz, então, 3 por 3 por 3, que seria algo parecido com o que nós temos aqui na tela, Nós temos 3 linhas, 3 colunas e essa parte do Z ali também nós temos um comprimento, ou uma profundidade de 3 também. Então, vamos fazer um exemplo na prática, que seria fazer um programa para poder criar uma matriz de 3 dimensões, ela 3, 3, 3, onde cada elemento da matriz seja igual à soma de seus índices. Então, por exemplo, a matriz de posição, linha 1, coluna 2, profundidade 1, seria 1 mais 2 mais 1, que seria igual a 4. E o exercício também pede para a gente obter a soma de todos os elementos da matriz e obter a soma dos elementos pares e ímpares e mostrar o resultado dessa soma na tela. Então, vamos para a prática, que é a melhor maneira da gente poder aprender. Então, eu estou com o Eclipse aberto. Aqui dentro do pacote da aula 20, esse aqui é o código que nós fizemos até nas aulas, na primeira e na segunda parte da aula 20. Vou criar aqui uma nova classe. Então, vou colocar aqui a matriz tridimensional.
tridimensional. Vou pedir para criar o public static void main já pra gente. Vou dar um finish aqui e tá aqui dentro. Vamos lá então. Então o programa ele pede pra gente fazer uma matriz 3 por 3 por 3. Poderia ser 1 por 2 por 3, poderia ser 2, enfim, mas foi 3 por 3 por 3. Então a gente vai declarar aqui, eu vou declarar uma matriz do tipo inteiro. Então são de 3 dimensões, são 3 colchetes. Se fosse uma matriz de 4 dimensões, teria mais um colchete aqui, né? Então a quantidade de dimensões é a quantidade de pares de colchetes. Então eu vou colocar aqui matriz tridimensional. É só para a gente fazer o exercício. Se nós tivéssemos o nome da entidade, por exemplo, cada entidade, né? Aqui seria mais ou menos cada entidade, cada colchete representaria uma entidade. Então nós colocaremos o nome da matriz como plural dessas entidades. Mas como aqui a gente não tem, vamos chamar apenas de matriz tridimensional. Então é o new int e aqui mais os 3 colchetes. Aqui então nós colocamos os 3, 3, 3, que é mais ou menos o que a gente tem naquele desenho ali. A nossa matriz então está criada. Agora a gente vai começar a atribuir os valores para a matriz, que seria a soma dos índices, né? Aqui nós temos o índice da linha, das colunas e da profundidade. Então vamos lá. Seguindo as boas práticas de Java para interação de arrays e de matrizes, a gente sempre começa aqui com o contador. Geralmente a gente chama esse primeiro contador de i, que vai receber o primeiro valor de 0. Lembrando sempre que o índice no Java em vetores, ele começa de 0. Então aqui é como se nós tivéssemos um vetor de vetores de vetor. Então esse vetor aqui tem outro... cada vetor desse aqui tem um outro vetor de 3 posições e cada vetorzinho desse que está dentro de outro vetor tem mais 3 posições. É assim que a gente faz a leitura. Então o i então é menor que aqui eu poderia colocar simplesmente 3 porque é o que a gente sabe, mas vamos seguir as boas práticas e nós vamos colocar aqui então matriz tridimensional ponto length e aqui o i++ para poder iterar. Então, com isso, nós conseguimos iterar esse primeiro colchetes aqui. Agora, o que nós temos que fazer é iterar esse segundo colchetes. Para isso, nós vamos fazer um outro for, geralmente um segundo for aninhado, né? Esse for que está dentro desse outro for. Nós fazemos com a variável j, né? O contador j. Então, o j aqui, eu vou ter que acessar esse vetor e pegar o tamanho desse vetor aqui. Então, aqui vai ser matriz tridimensional, acessando a posição i do primeiro vetor, ponto length, e aqui é o j++, que é para a gente iterar. Então, com isso, a gente consegue iterar essa primeira matriz aqui, né? Esse primeiro vetor de vetores, 3 por 3. Só que a gente ainda tem uma terceira dimensão aqui. Então, nós vamos para um terceiro for, que nós vamos chamar o contador de k. Então, é ijk. Se tivesse mais um for dentro ainda, a gente segue o alfabeto, né? ijk, lm, mas se a gente tem um algoritmo que tem muitos fors assim aninhados, pode ter um pouquinho de problema de performance, não é um algoritmo tão bom assim. Aqui não tem jeito, né? Para a gente poder iterar, nós precisamos utilizar. Então, aqui vai ser, de novo, matriz tridimensional, acessando a posição do primeiro vetor. Aqui nós também temos que acessar a posição da segunda dimensão. Então, aqui seria o j e aqui, então, o length. E se a gente tivesse mais outra dimensão aqui faltou k++, nós iríamos continuar aqui. Então, note que aqui é o primeiro vetor, aqui é a segunda dimensão do vetor, aqui é a terceira dimensão do vetor. Se tivesse mais um for, seria ijk.length. Por padrão, como nós vimos no Java, o valor inicial de uma variável do tipo inteira é 0, por padrão, né? Do tipo primitivo. Então, aqui nós vamos fazer
uma matriz dimensional da posição I, J e K, vai receber então I mais J mais K. Então, quando for a posição 0, 0, 0, recebe 0. Quando for a posição 0, 0, 1, vai receber, recebe-se 1. 0, 0, 2, recebe 2. E depois vem 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2. E aí vai de novo. Depois dessa aula, antes da gente entrar em orientação a objetos, eu vou fazer uma aula de debug para vocês, porque assim vai ser muito mais fácil até para a gente poder entender um pouco melhor também como é que funcionam os algoritmos que a gente está fazendo até agora. Então pronto, aqui com isso, esse código aqui, a gente faz a primeira parte do exercício, que é atribuir a soma dos índices para a matriz. Se a gente quisesse, a gente já poderia também fazer a soma, tudo nesse for também. Mas aqui, então, nós vamos fazer um outro for, que é só para separar. Então, ele pede a soma total. Então, eu vou colocar aqui a soma, que vai começar do 0. Aqui, então, se for para a soma total de todos os valores da matriz, nós temos que sim, óbvio que nós temos que interar as 3 dimensões novamente e atribuir aqui na soma exatamente os valores da matriz. E se vocês quiserem, para a soma dos pares, para a soma dos ímpares, pode repetir, mas para a gente otimizar um pouquinho aqui, já que a gente já está utilizando o segundo for, vou colocar aqui a soma dos pares, que vai dar 0, e o int soma ímpares, que também vai ser 0. Então, aqui a gente tem a soma. No final, a gente podia pegar a soma dos pares e somar o valor da soma dos ímpares para ter o total da soma, mas vamos fazer aqui para ficar bonitinho separado. Então, se esse valor for par, se esse valor da matriz for par, e como é que a gente vê isso? É o módulo por 2 ter igual a 0. Nós já fizemos bastante exercícios em aulas passadas, como é que a gente descobre se o número é par ou ímpar. Então, se esse número for par, na soma dos pares, a gente, aqui é um mais igual, se não, a gente pode fazer um else, pares, a soma dos ímpares mais igual o valor. No final, a gente só precisa colocar esses valores na tela. Então, ó, system.out.println, a soma total, a soma dos pares e a soma dos ímpares. Então, tá tudo aqui. Eu não vou imprimir os valores dessa matriz na tela, porque como tem a questão da profundidade, fica um pouco mais complicado, tá? Mas vamos então fazer aqui, vamos executar, então, a soma total 81, a soma dos pares e a soma dos ímpares. E, claro, se a gente somar esses dois números aqui, dá o valor do ímpar. Uma coisa que vocês podem, se vocês quiserem verificar como é que esse algoritmo está sendo executado, então, olha, aqui antes a gente pode colocar um system out o system out println com a seguinte valor, i igual, e aqui vai colocar o valor do i, mais j igual, vou colocar aqui um tracinho, aqui o valor do j, mais, vou colocar um tracinho, vou colocar um k e vou colocar um igual aqui, mais o k.
E se vocês ainda quiserem, pode colocar a soma dos índices também, né? Mas só para vocês verem como é que o algoritmo é executado, às vezes é legal colocar esse tipo de output para vocês acompanharem como é que está sendo feito isso. Então, se a gente executar de novo esse programa, ó, vocês podem ver, ó, 000, 001, 002, e aí atinge, né, o limite, que seria de 3, né, de 3 dimensões, e aí começa a incrementar o J, né, incrementa o K, e depois vai incrementando o J, depois que terminar tudo, começa a incrementar o I. Então, isso aqui pode ser um tipo de output que vocês podem utilizar para ajudar vocês a entenderem também como é que esses algoritmos funcionam. Fica só como dica. Bem, pessoal, foi isso para essa aula. O código-fonte está no GitHub. E se você ainda não conhece o GitHub, tem um screencast. O link do curso com todas as aulas publicadas está aí na tela. Também vou deixar na descrição do vídeo. Para quem quiser entrar em contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar um joinha para ajudar na divulgação. E até a próxima!